Jeremias, o profeta que ouvia o eco do abismo. Jeremias sempre soube que havia algo errado no silêncio. Desde menino, ele ouvia, não vozes, mas ressonâncias, como se o mundo tivesse um coração doente e pulsante, por baixo da terra. À noite, quando todos dormiam, ele escutava o som de algo rachando, como madeira velha, prestes a se partir. Só mais tarde entenderia. Não era madeira. Era o destino de uma nação ruindo lentamente. O chamado. Quando o céu toca a mente, quando Deus falou com Jeremias pela primeira vez, não veio com doçura, veio como um trovão dentro da alma, como se alguém tivesse aberto uma porta no fundo da mente dele. Uma porta que deveria permanecer fechada para qualquer ser humano. Jeremias tentou resistir. Tentou fingir que não ouviu, mas a voz não vinha de fora. Ela vibrava por dentro, entre os pensamentos, espremendo memórias, esmagando medos. Antes que você existisse, eu o conheci. Essa frase ecoou por dias. Ele não sabia o que era mais aterrorizante, ser conhecido por Deus, ou ser incapaz de se esconder dele. O fardo da visão com o chamado, vieram as visões. Ele via paredes derretendo como cera, cidades respirando, como se estivessem vivas, e morrendo ao mesmo tempo. Via o povo andando alegremente, mas atrás deles, como sombras coladas aos pés, correntes invisíveis, arrastavam-se pelo chão. Quando Jeremias fechava os olhos para dormir, o futuro caía sobre ele como um pesadelo recorrente. Fogo engolindo casas, gritos sendo cortados no silêncio, portões caindo, e o inimigo que avançava como uma tempestade sem rosto. Ele tentava avisar, falava desesperado, mas cada vez que abria a boca, as pessoas o olhavam como se ele tivesse louco. Talvez estivesse... O peso de não ser ouvido nada é mais cruel do que ver o abismo se aproximando e perceber que ninguém acredita em você. Jeremias caminhava pelas ruas e sentia os olhos o seguindo. O povo sussurrava, ria dele, e quanto mais riam, mais forte o peso dentro dele se tornava. Às vezes ele parava no meio da noite, cansado, encostava a testa numa parede e murmurava: por que me deste essa visão? Por que eu? Mas o céu permanecia mudo. O silêncio, sempre o silêncio, era pior do que as visões. Perseguição. Quando a sanidade começa a sangrar, levaram-no preso, deram-lhe golpes. Jogaram-no num poço, onde a lama subia devagar, fria, abraçando suas pernas como se tentasse puxá-lo para baixo, para um sepulcro líquido. Ali, no escuro, Jeremias perdeu a noção do tempo. Dias pareciam horas. Horas pareciam gritos prolongados. E no fundo daquele poço ele percebeu algo terrível. Não precisava mais de visões para ver o horror. Ele carregava o horror dentro de si. A queda, quando a profecia se torna realidade, quando o exército estrangeiro finalmente chegou, não foi com trombetas. Foi com um silêncio pesado. O mesmo silêncio que Jeremias ouvira desde menino. As paredes começaram a rachar, exatamente como ele sempre escutou. As casas queimaram menos como nos sonhos. O povo correu, chorou. Caiu menos como nas visões. E enquanto tudo desmoronava, Jeremias ficou parado, observando, com um olhar vazio. Não havia vitória, não havia alívio. A profecia cumprida era uma prisão ainda maior. Ele percebeu. O terror não era o futuro chegando. O terror era saber que nunca conseguiu impedi-lo. O eco final levado ao Egito contra sua vontade, Jeremias continuou ouvindo o mesmo som que o acompanhara a vida inteira. O mundo se partindo, lentamente, como se ainda houvesse mais para cair, e talvez houvesse... Porque o verdadeiro horror não era o que ele viu, mas o que ele entendeu. Não existe fuga daquilo que somos chamados a testemunhar. Jeremias nunca escolheu ver, mas viu, nunca quis sentir, mas sentiu. E sua mente, marcada por tudo isso, tornou-se o lugar onde a profecia e o medo dançavam juntos eternamente. Fim.